Zé Cabaleiro, muito prazer, bem-vindo a Foz do Iguaçu. Ouvi dizer que não é a sua primeira vez aqui em Foz do Iguaçu, mas acho que é a primeira vez aqui na casa, né? Você já conhecia o projeto? Como foi que você chegou até aqui? O que você está achando? Olha, em Foz deve ser a quarta vez, já vi algumas situações aqui. é, Na casa é a primeira vez. O Marcos fez uma aproximação com a gente e nos conhecemos lá em São Paulo. Primeiro rolou o convite para vir tocar e me mandou umas imagens de outros shows que aconteceram na casa. Achei super simpático o esquema, me interessei e cá estou. E agora está tendo esse retorno, né, dos shows presenciais. Como é que você tem sentido essas últimas apresentações que você tem feito? Como é que tem sido voltar a ter esse contato presencial com o público? Tem sido assim, há alguns meses que a gente tem vivido uma situação de muita incerteza, né? No final do ano, por exemplo, retomamos, quando deu aquela outubro, por ali deu uma baixada na coisa toda e tal, parecia que era o fim. Aí a gente fez bastante shows que estavam já sendo postergados e tal. Aí veio o fim do ano e pá, de novo, né? Fecha tudo, cancela tudo. Isso cria um cenário de muita incerteza, dificulta, né? Claro que a gente entende, as razões existem mesmo, são reais, estão aí, mas assim dificulta, coisa da logística, disponibilidade, remarca passar, é um trampo, Total. né? Fernanda que está aqui não me deixa mentir. E pra gente também que vai se preparando e pá, é um anticlímax, né? Então agora a gente espera que a coisa deslanche, que a gente volte e sem mais interrupções, né? Porque a gente precisa, o mundo precisa, o público precisa, tem uma roda da economia que precisa girar, que está em torno desses shows também, né? Não é só poesia, é também, mas tem toda uma cadeia de profissionais que ficam desempregados quando a coisa para. Então, esperando agora que as coisas entrem nos trilhos e a gente possa. E para o artista também, ganhar ritmo de jogo, né? Porque cada show é um recomeço. Até agora rolou algum clímax assim, algum show que você falou, nossa, voltei, cheguei? Esse fim de semana, agora, sexta e sábado, eu fiz o José, que foi um show que eu reestreiei, um show que eu criei há alguns anos e tal, e ficou guardado. Com a pandemia eu reativei ele, né? Eu fiz a reestreia em novembro no Teatro Bradesco, lá em São Paulo. E, e aí tinha uma agendinha, né? Belo Horizonte, que a gente chegou a fazer, logo depois fechou tudo e aí parou. Então isso também é retomada. Eu fiz pela primeira vez 2 dias seguidos, o que para o artista é um luxo, né? Um privilégio, porque aí você ganha desenvoltura, ganha ritmo. É um show em que eu fico sozinho no palco com um monte de maquininhas, computador e tudo. Então é um show que exige até esse tipo de ritmo mesmo, né? De, de constância, assim, de você saber exatamente o que faz, senão cada novo show é um esforço grande, né, para lembrar. Então foi gostoso fazer esses dois, deu aquela uau, né? E aí vem na sequência Nordeste, Recife, Maceió, depois Rio. Enfim, aí eu acho que a coisa vai amadurecendo também. E nesse tempo do isolamento mais restrito que você teve fazendo lives, apresentações, você acha que isso afeta os shows como eles estão agora? Como é que foi pra você, tipo, se adequar a esse formato também? Olha, nada é só bom e nada é só ruim, já diz a sabedoria popular, né? A pandemia, por exemplo, trouxe para mim uma coisa, claro que foi uma tragédia em todos os sentidos e tudo, mas assim, mesmo do ruim a gente tira algum proveito. Para mim, por exemplo, foi um tempo, eu tive um tempo, eu não diria ócio exatamente, mas assim, um tempo mental mais estendido, assim, que eu não tinha muito tempo, desde que eu comecei a carreira, na verdade, né? Então aproveitei esse período para fazer trilhas, fiz 2 trilhas para cinema, estou fazendo 2 agora para teatro. Aproveitei e ocupei com produções, que era um jeito de eu não enlouquecer, né? Não me deprimir, não me entristecer e de continuar produzindo. Então compus muito, compus mais de 100 canções com parceiros diversos, sozinho. Então nesse sentido foi bom, porque eu tive uma calma. Quando a gente está na estrada, nessa estrada muito intensa, de viaja toda semana, nem sempre sobra tempo para você criar. Você vai só reproduzindo o que já está ali, o que já ensaiou com a banda e tal, as coisas já sabidas e tal, mas criar coisas novas, arejar
fica difícil. Você tem que fazer andando e trabalhando. Exige um processo, né? Exige um processo que tem a ver com tempo. Com tempo mesmo, um tempo mental, um tempo físico, tempo. O tal ócio criativo lá de que falam, né? Que você precisa, às vezes, não fazer nada para fazer tudo, né? Eu toquei mais, eu exercitei mais, porque também você vai automatizando. Quando você tem um ritmo muito intenso de shows, você automatiza. Não tem jeito. Isso não é necessariamente ruim, é um jeito de sobreviver, de continuar fazendo e tal. Aí tem uns shows em que você rola uma emoção maior, uma coisa, e alguns você faz um pouco no automático, porque às vezes é assim mesmo, né? No automático eu digo... Mas né? agora você está experimentando mais, tipo, você teve tempo para experimentar mais, para experimentar mais, eu experimentei afinações novas no violão, mudei músicas de tonalidade, coisas que naquela correria não dava para fazer. Então assim, eu fui descobrindo umas coisas, acho até que eu estou tocando um pouquinho melhor. Por causa desse tempo do estudo mesmo, sabe? Então, isso foi bom. E aí muitas ideias, muitos projetos vieram à tona também, nesse período. E qual que você acha agora que é a galera que você mais está alcançando, assim, quem você imagina? E agora com relação ao público, eu não sei, as lives elas tiveram um alcance muito grande, né? E supriram ali aquela falta do contato físico, dos shows e tal. Eu não fiz muito porque eu canso da coisa da live, assim. Foi bom, como eu falei, suprir um pouco ali a falta, mas essa coisa de como alguns colegas fizeram, e alguns foram super bem sucedidos, de fazer toda semana, alguns todo dia, né? Teve a Tereza Cristina, que fazia uma live por dia e tal. Isso levou até a carreira dela para um outro lugar, para um alcance maior de público e tal. Mas eu não tinha nem tempo, nem vontade, assim, disponibilidade para fazer isso, porque eu aproveitei ter um estúdiozinho em casa, então aproveitei para produzir essas trilhas, para compor e já fazer as demos, já deixar meio preparado. Mas sempre que podia, eu lancei no meio da pandemia um disco que por acaso chegou a ganhar o Grammy Latino, que para nossa surpresa, que é um disco cantando compositores portugueses. E durante o lançamento, que teve que ser todo virtual, online, porque não tinha como fazer, eu fiz entrevistas com alguns compositores que estavam contemplados nesse álbum. E teve uma repercussão incrível, porque era gente daqui, gente de Portugal, da África portuguesa, então foi um alcance muito bacana. Mas eu não teria esse saco de ficar fazendo isso assim, eu tenho outros interesses. Eu acho esse tipo de projeto, essa coisa que vocês estão fazendo, de aglutinar mundos culturais, está muito bacana. É uma coisa que, de certo modo, eu venho fazendo no meu trabalho desde o início, né? Essa ponte mesmo com Portugal, eu quero ver se eu estendo ela para uma coisa mais profunda, não só o disco, eu cantando português, mas trazê-los aqui, porque os artistas portugueses ainda sofrem um pouco assim de preconceito, por todo esse imaginário do português, do anedotário que se criou, que é um pouco a vingança do colonizado como colonizador, né? Faz parte. Mas eles se ressentem, artistas grandes lá, que não conseguiram fazer uma carreira aqui. Aí tem todo um contexto de mercado, gravadoras que nos anos 70, 80, 90 não lançaram esses caras aqui por não ter interesse. Eles talvez não tenham feito um movimento mais organizado, aqui, né? De tocar aqui, de tocar em bons lugares. Às vezes iam tocar só para a colônia portuguesa, lugares como Casa de Portugal, coisas assim, né? Então ficou uma lacuna aí. A gente, afora um fenômeno assim, tipo Madre Deus, né, que foi um fenômeno internacional, ou um artista que ganha uma certa popularidade com música e novela, como aconteceu com a Dulce Pontes, a Mafalda Veiga, que é uma cantora, compositora de lá. Afora isso, ninguém conhece, ninguém sabe aqui quem é Sérgio Godinho, quem é Fausto, quem é Jorge Palma, Pedro Abrunhosa, que são caras equivalentes aqui ao Chico Buarque, a um João Bosco, um Gilberto Gil, sabe? São dessa estatura. Então eu tenho vontade de fazer isso. Então louvo esse projeto de vocês, porque eu acho que a gente está precisando, né? A gente tem aqui, né, vizinhos aqui, uruguaios, argentinos, chilenos, e há pouca comunicação cultural, pouca troca, pouco intercâmbio. Então tudo que se fizer nesse sentido, eu celebro.